Passar aqui alguns conceitos bem básicos de medicina chinesa, tá? Porque nem todo mundo está acostumado ou conhece, né, esse tipo de medicina. Então, eu vou passar alguns conceitos bem básicos. Na medicina chinesa, a gente trabalha com o conceito de função, mais do que a questão anatômica, mas a função que aquele órgão, que aquela energia daquele órgão exerce no nosso corpo, tanto na saúde física quanto na saúde mental, tá? Então, os órgãos, os meridianos, são canais por onde circula a energia daquele órgão, tá? Então, por exemplo, eu mostrei para vocês o ponto do rim, né? O primeiro ponto do meridiano do rim é lá na planta do pé, né? Bem no meio da planta do pé. E aí as pessoas podem perguntar, mas o rim é aqui em cima, como que o ponto começa, que o meridiano dele começa lá embaixo? Porque os trajetos dos órgãos, eles têm um trajeto profundo, que não é acessível por acupuntura, nem por massagem, e eles têm um trajeto superficial, que nesse trajeto superficial a gente consegue atuar tanto através de massagem, acupressura, acupuntura. E o órgão, por exemplo, o rim, o meridiano, o canal de energia sai dele e desce profundamente, colado nos ossos, até a planta do pé. Lá na planta do pé, ele emerge para a superfície. E a partir de lá, ele vai subindo pela superfície, pelo meio da perna, subindo, até chegar aqui embaixo da clavícula, que é o último ponto do meridiano do rim superficial. Daqui ele mergulha profundamente, que não é mais acessível, e aí ele volta para o rim. Então, todos os órgãos, eles têm um caminho circular ao longo de todo o corpo, e eles fazem um trajeto profundo e um superficial, e depois eles voltam para o profundo. Então, a gente só consegue atuar sobre essa energia do órgão na camada superficial, quando ele está no trajeto superficial, tá? E esses pontos que eu mostrei para vocês no pé, eles são pontos dos trajetos superficiais do meridiano, quando ele emerge para a pele e depois ele vai aprofundar de novo. É a nossa chance de atuar nesse momento que ele emerge, né? Por isso que às vezes os pontos de acupuntura de um determinado órgão não estão necessariamente onde esse órgão está, né? Porque a gente fica aguardando o momento de emergência desse meridiano na pele, ok? E na medicina chinesa, cada órgão ele é afetado por determinadas emoções. Então, por exemplo, eu falei do rim, né? O rim, ele é um órgão que é muito afetado pelo medo. O rim tem um órgão parceiro que é a bexiga. Os dois têm a mesma função, que é acumular vitalidade para o corpo, tá? Então, quando a gente tá com medo, insegurança, a gente vai esgotando a energia do rim e da bexiga, tá? A gente fica remoendo coisas na cabeça, preocupações, ansiedade e tal, a gente vai esgotando a energia do rim, vai esgotando a vitalidade do corpo. Por exemplo, a raiva, ela atua sobre o fígado e a vesícula biliar. Então, quando a gente fica constantemente sentindo raiva, nesse estado de espírito, a gente vai esgotando a energia do fígado, tá? E da vesícula. Quando a gente tem excesso de preocupação, a gente fica sempre preocupada, sempre ruminando coisas, né, que podem acontecer ou não acontecer, a gente vai esgotando a energia do estômago, do baço e do pâncreas, que na medicina chinesa eles formam um todo, né, uma função única, tá? Que mais falta? Pulmão e intestino grosso, a próxima dupla. Então, pulmão e intestino grosso, eles são afetados pela tristeza, melancolia. Então, a pessoa está sempre melancólica, sempre
mais entristecida, ela vai esgotar a energia do pulmão e do intestino grosso. E o coração, intestino delgado, é o próxima dupla, porque cada órgão sólido, ele tem uma víscera que o acompanha, tá? O coração e o intestino delgado, né? Eles são a dupla. Eles são afetados pelo excesso de excitação, de estímulos, né? Alegria excessiva, mas um sentido assim meio maníaco, sabe? Um excesso de estímulo. Isso esgota a energia do coração e do intestino delgado. Então, basicamente, são essas emoções, né, que estão associadas a cada órgão. E aí a gente entende por que determinadas emoções podem desencadear algumas alterações nos órgãos, porque eles são afetados pela emoção. Não só esses órgãos afetados por essa emoção, o organismo como um todo é afetado, mas cada órgão é mais afetado por uma determinada emoção, tá bom?